Se você toma uma ação errada agora, no começo da sua vida, pode te levar para um lugar no final muito ruim ou muito bom, se você tomar uma ação boa. Então, cuidado com as suas pequenas decisões, né, do seu dia a dia, qual profissão você vai escolher. Às vezes, o primeiro emprego pode ser uma armadilha. Eu sou a favor, é até esquisito, mas eu sou a favor da pessoa, quando é mais nova, experimentar alguns empregos. Experimente algumas empresas, pra você saber o que você quer, saber qual área que você vai começar a estudar, né, se profissionalizar. Esse episódio também é um oferecimento dos nossos patrocinadores: Atlas Network, Herbíssimo, V4 Company, Market Makers e Capital Upgrade. Bom, eu sou Dayana Rodrigues, sou empresária associada do IFL São Paulo e honorária, e tenho aqui hoje, né, a oportunidade e o prazer de ser âncora desse episódio. E como co-host, vou convidar o meu colega para se apresentar. Luiz Cáceres, atual diretor de fórum do IFL de São Paulo e também empreendedor. E hoje nós temos a honra de ter conosco o Alessandro Azevedo. Ele é conselheiro de empresas, empresário e investidor anjo. Trabalha em operações há mais de 25 anos. Criou diversas operações do zero, passando por todos os estágios de maturidade das empresas. Ele é apaixonado pela simplicidade das operações e há 2 anos vendeu suas operações e fundou a Vanguard para disseminar esse conhecimento e apoiar as empresas a destravar seus potenciais. Hoje, atua como COO na Vitae Group, além de ser conselheiro de empresas e especialista em cultura empresarial. Já atuou como mentor no G4 Scale e Advisors VC. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Dayana. Obrigado pelo convite, Luiz também. Obrigado ao IFL. Vai ser um prazer a gente bater um papo aqui, se conhecer um pouco mais e transmitir um pouquinho de conhecimento e trocar um pouquinho também, né? Muito bem, muito obrigada. Bom, hoje a gente trouxe um tema interessante e provocativo. O salário da alma, o que realmente motiva e sustenta a empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cultura organizacional, sobre quais são os desafios das organizações. E para começar, Alessandro, ao longo, né, dos seus mais de 25 anos de carreira, você atuou com diversos níveis dentro das organizações. Como e o que na sua jornada pessoal, né, te preparou para lidar com a complexidade, né, e os desafios, assim mesmo, na vida, no trabalho, em todos os aspectos? Acho que não tem melhor preparação do que os erros, né? Eu acho que ao longo da minha vida eu atuei e eu nunca tive muita aversão a risco, então eu sempre tentei vários níveis de atuação, várias maneiras, e eu errei muito, né, na minha carreira, desde o começo. Eu comecei muito cedo a trabalhar, com 15 anos, e eu acho que a diferença disso tudo, que os meus erros, eles sempre trouxeram reflexões depois. Eu sempre trouxe isso para mim, né? Então, às vezes demorava um pouco quando a gente é mais jovem, né? Lá com, sei lá, 16 anos, 17, quando fui demitido a primeira vez. Eu não lembro o período correto, mas aquilo trouxe reflexões que, às vezes, anos depois eu fui pensar naquilo. Quando a gente ganha um pouco mais de maturidade, a gente começa a buscar ali atrás o que eu errei, né? O que eu errei que eu saí daquele primeiro emprego, por que eu fui demitido, e aí a gente vai encontrando esses motivos e vai corrigindo o percurso, né? Então eu acho que os meus erros foram os que mais me levaram a progredir. E hoje eu trago comigo uma obrigação de transmitir isso para as pessoas. Todas as empresas que eu atuo, ou palestras que eu ministro, eu sempre tento trazer das minhas entranhas assim, uma coisa visceral para falar todos os meus erros. Não tenho vergonha do que eu errei, não tenho vergonha do meu passado. Eu acho muito importante falar para mostrar o homem que eu me tornei hoje, pai de família, o profissional que eu me tornei foi por conta desses erros. Então eu estou aqui por eles, por conta disso, né? E isso é até legal de ser dividido, porque muitas vezes quando a gente vai ouvir alguém, a pessoa ela sempre fala do sucesso, ela sempre fala do que deu certo, e pouca gente tem essa abertura de falar sobre o que errou. E aí, pegando um pouco sobre essa linha, tem alguma coisa que te marcou assim, que você gostaria de compartilhar com a gente, desses vários?
Algumas coisas, mas o principal foi quando em 2010 eu tinha uma empresa de média para grande, eu tinha 320 funcionários só em São Paulo, fora outras operações que eu tinha no Brasil, Paraíba, aqui interior de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Fortaleza, tinha mais uns 200 aí espalhados. E eu era um empreendedor de um só cliente, né? Então, se eu tivesse inserido em alguma comunidade, né, se tivesse uma troca com outros empresários, com certeza eu teria, alguém teria me alertado para esse risco. Então, a gente sabe que empreender é uma atividade solitária, mas não precisa ser, né? A gente pode buscar outros clubes, outras formas de se relacionar com outros empresários, que podem também ter a humildade de compartilhar os seus erros, né? Agora, quando a gente está inserido em um meio onde todo mundo só canta vitória, eu acho que errada, tá errado, né? tem alguma coisa errada, falta sinceridade, né? E sobra ego, né? E eu acho que é legal, assim, porque por trás de um CNPJ forte tem uma história de um CPF, e acho que trazer vulnerabilidades faz toda a diferença. Conta um pouquinho de você, da sua vida antes de estar aqui, né, no trabalho. Conta um pouquinho, assim, do que constitui o Alessandro. Tá. Bom, eu venho de uma infância da periferia aqui de São Paulo. Eu nunca passei dificuldade, né? Não tinha o que comer, não, nada disso. Eu tinha tive uma infância simples, mas eu me diverti muito. Era a época que ainda brincava na rua, né? Soltava pipa, né? Rodava peão, jogava bolinha de gude. Então tive uma infância legal. E desde pequeno eu sempre gostei eu aprendi com a minha mãe isso, ela sempre empreendeu dentro de casa, então ela fazia unha das vizinhas, fazia aquele clubinho para vender aquelas vasilhas Tupperware, né? Então ela sempre teve um jeitinho de ganhar o dinheirinho dela e eu comecei a aprender isso. Então de pequeno lá vendia pipoquinha para os amigos, comprava um fardo de pipoca e vendia e tal. Então eu sempre gostei de fazer o meu dinheiro e guardava dinheiro, sempre gostei de guardar, né? Eu lembro até que eu era molequinho, eu tinha menos de 13 anos com certeza. Eu fui no banco, falei com o gerente, falei, eu quero comprar $1. Eu queria comprar $1. Então você imagina, esse gerente deve, se ele tá vivo até hoje, que já era um senhor, ele deve lembrar de mim, porque fala, entrou um molequinho, veio falar comigo que queria comprar $1, né? Então eu sempre tive essa pegada, né, preocupado com o futuro, né, querendo guardar um dinheiro para fazer alguma coisa maior. E a única coisa que os meus pais me proporcionaram foi estudo, né? Além de acolhimento, uma série de coisas, mas coisa material, assim, de gastar dinheiro, era estudo, né? A empresa do meu pai pagava uma parte do colégio e meu pai complementava, né? Minha família complementava. E então eu sempre dei retorno em relação a isso. Eu nunca fui um moleque de cabular aula, então eu sempre gostei de retribuir o que meus pais proporcionavam, né? Minha mãe nunca precisou falar para eu fazer uma lição de casa, assim. Eu sempre tive essa questão de chegava, fazia a primeira lição, depois que eu ia brincar na rua, né? Então sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Na adolescência e começo de faculdade, por exemplo, primeiro ano, fiz engenharia, né? Então, na minha época, eram 6 anos de engenharia. E nessa época, quando eu voltava da faculdade, umas 11h30, eu estava chegando em casa, meus amigos estavam num bar ali tomando a cervejinha, né? Batendo papo, e eu tinha vontade de ficar lá. Mas eu passava direto, porque eu tinha que acordar cedo no outro dia para trabalhar, que eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então foi sempre uma vida razoavelmente regrada, né? E preocupado sempre com o meu futuro. Sempre fui muito preocupado com o meu futuro, até hoje, né? O meu futuro vai ficando cada vez menor, né? A gente vai envelhecendo, né? Mas ainda assim eu me preocupo com o futuro. E aí, depois de faculdade, consegui trabalhar, entrei no mercado de telecom, comecei a fazer projeto e, enfim, consegui emprego numa grande operadora. Dessa grande operadora, eu vi a oportunidade de montar uma empreiteira para prestar serviço. Eu saí da operadora, montei a empreiteira e comecei a crescer muito nessa época, né? E foi ali que eu consegui, eu tinha esses 320 funcionários aqui em São Paulo, tinha 150 carros na rua. Minha empresa entrava em 600 residências por dia para fazer instalação e manutenção de TV por assinatura e internet. E em 2010 eu quebrei.
né? E eu quebrei, eu brinco que eu quebrei bem quebradinho, assim, sabe? Fiquei bem na lona mesmo, e até hoje eu sofro reflexos dessa época, né? Até hoje eu não consigo empreender, por exemplo, eu tenho dificuldade hoje de empreender, várias barreiras, né? Então, mas quando eu quebrei em 2010, eu fui tentar outras coisas, né? Eu tive fazenda, tive oficina, fui investidor em oficina mecânica, eu fui sócio de uma empresa que fazia impermeabilização na área de construção civil. Então, o meu leque começou a abrir um pouco mais e eu comecei a ter mais experiência. Nem todos esses negócios deram certo, né? Aliás, o único que ia bem era a fazenda, a pecuária, que eu criava gado, ia bem, mas acabei vendendo porque estava muito longe. E as coisas não davam certo. Eu fiquei quase 10 anos fora do mercado de telecom, né? E 7 anos fiquei. Em 2017, eu comecei... Um amigo me chamou para abrir um provedor de internet. E eu não sabia o que era isso, né? Eu tinha pego o asco do mercado de telecom. Saí completamente. E aí, quando ele me chamou, cara, eu tive... O empreendedor tem essa, você tem uma certeza. A hora que ele me falou, e eu falei, eu perguntei para ele, mas é possível? Porque para a gente construir uma rede, antigamente tinha que ter concessão do governo. E a concessão ficava em nome de grandes empresas, porque tinham grandes obrigações. Você pegava uma concessão, você tinha que cabear X cidades, lá 10 cidades, então era uma grana alta. E aí eu fiquei sabendo em 2017, finalzinho de 2016, que o profissional liberal podia construir a sua rede de uma forma regular. Quando ele me falou aquilo, eu tive certeza naquela conversa. Eu falei, vamos fazer. E eu fui, né? Vamos fazer junto? Vamos. Então eu fui buscar localização. Eu era da área de projetos de TV a cabo nessa grande operadora, então eu sabia qual era o tipo de área nas cidades que eu gastaria menos dinheiro e atenderia mais gente. São regiões com grande densidade demográfica. Né? Por exemplo, essas empresas tinham um ótimo resultado no Jardim Paulista, por exemplo, que é só prédio, né? Eu falei, nas periferias, onde que eu acho isso, né? E aí eu tive a ideia, né? Eu moro divisa de Osasco ali, e existe uma Coab, que é a maior do Brasil, que é em Carapicuíba. Olha. Eu falei, poxa, vai ser lá, né? Peguei, fui até lá, parei meu carro, comecei a andar pela rua e conversar com as pessoas para entender o que eles tinham lá de internet. E uma hora eu encontrei uma pessoa entrando num condomínio lá, numa Coab, perguntei o que eles tinham lá de internet, falou, cara, a gente tem aqui 2 megas só, né? E aí eu vi no poste, conheço, era só par metálico, né? Eu falei, pô, vai ser aqui mesmo, né? Vou chegar com fibra, com 30 mega. A mulher falou, não, maluquice, você chegar aqui desse jeito, todo mundo vai querer. E a Coab tem mais de 500 prédios, né, ali, né? Eu atendi todos, né, em pouco espaço de tempo. E no dia seguinte eu já falei para essa moça, você consegue arrumar umas 10 meninas para a gente fazer uma pesquisa, né? E no dia seguinte ela estava lá com as 10 meninas, fizemos uma pesquisa na região, elas já me trouxeram 2.000 nomes com telefone, pessoas que queriam. Uau. Eu falei, aqui já começa um provedor pequeno, né? 2.000 clientes, né? E ali comecei, né? Esses colegas acabaram que no começo vieram comigo, depois não deu certo. Comprei a parte deles ali e continuei sozinho. E cresceu muito o provedor, né? Teve uma época que eu tinha um backlog de instalação, né? Pessoas aguardando instalação, 600 por mês, aguardando instalação, que eu não dava conta de instalar, que eu não tinha capital para isso, né? E nessa época eu saí vendendo tudo, né? Tudo que eu tinha, que já não era muita coisa, né? E aí fui instalando, fui crescendo, né? E cheguei a ter lá quase 15.000 clientes em pouco mais de 2 anos, né? E aí depois consegui vender essa operação, né? Legal demais, Ali. E pegando um pouco sobre o que você acabou de trazer, você falou assim, que eu mesmo fui lá e tal, então a gente vê que normalmente esses negócios nascem com a mão na massa.
Então, você pegar, ir ali, fazer a pesquisa, tá ali no dia a dia. E no final, quando você falou que estava ali com X mil clientes, eu acredito que você já não estava mais nessa parte operacional também, porque já não pode estar. Como que é feita essa migração, assim, de uma forma, entre aspas, correta, né? Pela experiência que eu tinha já de organização de empresas, né? Aquela minha primeira empresa que cresceu, contratei consultoria e eu sempre absorvo muito rápido as consultorias. Então eu aprendi como se fazia. Quando eu abri o provedor, já no dia 1, eu já tinha um certo planejamento. Né? Eu já tinha as caixinhas divididas ali, as áreas todas divididas, mesmo que a mesma pessoa atuasse em várias delas. Né? Então, naturalmente, quando a empresa vai crescendo, essa pessoa ela vai ganhando conhecimento, ela vai se estruturando cada vez mais e a gente vai contratando gente para pôr embaixo, né? Para fazer sempre o trabalho mais operacional. Então, quando a gente começa minimamente planejado dessa forma, é muito natural o crescimento, né? Por exemplo, essa pessoa que eu encontrei entrando no prédio, que eu fui conversar no primeiro dia, o nome dela é Janaína, foi minha primeira funcionária. Que legal. E ela fazia venda na rua, para mim. Ela foi crescendo um pouquinho, eu fui colocando o time embaixo dela. Então, naturalmente, ela foi se desenvolvendo. Chegou um momento que, às vezes, é comum nas empresas chegar num nível intelectual ali das pessoas que elas precisam estudar mais para conseguir acompanhar a evolução da empresa. E, às vezes, nem sempre a pessoa consegue, não tem tempo ou não tem recurso, enfim. E aí, eventualmente, a gente tem que fazer algumas trocas, né? Então, mas o crescimento foi muito natural porque eu comecei de uma base correta. Então, não foi aquela jogo de futebol de criança que a gente fala que vai todo mundo na bola, né? No começo era lógico, era eu, a Janaína, eu transferia para o financeiro, eu mesmo atendia, né? Aquela coisa, mas o crescimento foi natural, assim, não tive grandes problemas de realizar por conta dessa mínima estruturação que tinha já. Tá? E, Ale, tem uma coisa, né, que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas são virtudes que norteiam a gente de pequeno até o maior, né, de sucesso na nossa história e trajetória. E você falou sobre isso quando você, né, era criança, gostava de estudar, era disciplinado, né? E hoje, algo que você gosta também, né, que é o seu hobby, também envolve disciplina. Sim. E como você acabou de comentar, o planejamento também envolve disciplina. Às vezes a gente acha que disciplina e inovação não conversam, mas a disciplina é a base para a inovação também. Sim. Como é que essa virtude, ela te norteou e ela continua te guiando hoje? Nos seus negócios, na vida, na vida pessoal, enfim? Eu não funciono sem disciplina. Eu travo, de verdade. Minha esposa até sofre um pouco com isso, porque eu preciso das coisas muito organizadas para eu funcionar, né? Então, tudo que eu vou fazer, antes eu faço um mínimo de planejamento, né? Conta a sua rotina, é legal a gente saber isso. Bom, hoje estou muito envolvido na operação da Vitae, né? Uma empresa que vende seguro, saúde, é uma empresa one-stop shop a nível de seguros, né? Então, tudo a nível de seguro que precisar, a gente comercializa com uma excelência muito grande. Então, estou muito tomado ali. Então, hoje, minha rotina, né? Acordo, tomo meu café da manhã, vou para academia, porque lá, como a empresa, a sede é americana, começa às 10 o escritório aqui por causa de fuso, né? Então, consigo treinar de manhã. Então, se tiver alguma atividade, algum médico, eu marco de manhã e vou pro trabalho, fico lá o dia inteiro trabalhando em cima de um planejamento, né? E à noite vou para casa. Então, assim, hoje minha rotina está muito simples, mas teve época, quando eu estava com a consultoria com a Vanguard, o dia era muito dinâmico, né? Cada dia, cada período eu estava numa empresa, então de manhã numa empresa, à tarde em outra empresa. Então, eu sempre encaixo um treino, coloco como se fosse uma reunião, né? Então, se eu treino de manhã, eu treino de manhã, se é na hora do almoço, é na hora do almoço. Carrego comigo, você vê, eu falo como se fosse básico, mas para muita gente é um absurdo. Eu carrego comigo minha comida, né? Então tá sempre comigo, né? Hoje estou com a mochila ali, minha comida tá lá dentro. Então, assim, tudo para mim, a minha comida é pesada, eu me peso todo dia de manhã para ver como é que tá meu peso, se eu tô saindo, porque final de semana é época que eu não tô, eu sou entusiasta de fisiculturismo, né? Então é época que eu não tô em preparação, final de semana eu saio um pouco ali, comer uma pizza, sexta-feira em casa é dia da pizza, mas no dia a dia, a minha comida regrada virou minha vida aquilo, assim, eu gosto de comer,
mas eu guardo esse prazer pro dia que eu tô com a minha família. Então, o dia que eu como uma comidinha diferente é um evento para mim, assim. Então, vocês podem ter certeza que o prazer que eu tenho comendo um hambúrguer ou uma pizza é muito maior do que quem come comida, esse tipo de comida todo dia, né? Então, a minha rotina é simples. Eu adoro a simplicidade, né? É uma marca registrada minha. É simples, mas é regradinha. Então, é treino, comida e trabalho e família, né? E antes de tudo, Deus. É assim, para mim. E quando a gente pensa na longevidade da liderança, a gente precisa fazer tudo isso estar equilibrado e funcionar, né? Sim. Porque o indivíduo não se desassocia, né? Então, a integralidade é assim, né? Eu estava vendo esses dias o Walter Longo falando exatamente sobre a liderança do futuro, né? Em tempos de IA. Quem é que vai se destacar? Aquele que é de fato genuíno, aquele que de fato é real, né? E aí... curiosa, né? A gente envolve aqui um pouco de disciplina, a sua trajetória com telecom, a tua formação em engenharia. Como é que você foi parar cultura, gente? Conta um pouco disso pra gente. A gente estava comentando um pouco antes. É curioso porque eu sou um cara da lógica, né? Gosto das coisas bem planejadas e não tem coisa que mais sai da lógica do que gente, né? Uhum. Então, eu não gostava de gente. Eu ainda tenho dificuldade de me relacionar. Por exemplo, assim, na Vitae, quando eu entrei, eu fiquei quase um mês dentro da sala, assim, fazendo planejamento, entendendo os números da empresa, entendendo em que ponto a gente está para começar a planejar para onde a gente quer ir. E o time todo começou a falar, pô, o cara é bravo, né? Ficava com aquele receio de falar comigo. Quando eu saía da sala, ficava todo mundo meio durão, assim, sabe? E eu comecei, aí a Carol lá do RH, ela teve a brilhante ideia de falar, vamos montar um café com a Lê. Todo mundo vai ter 10 minutos para tomar um café com você, para te conhecer melhor. E aí foi onde eu pude explicar a eles que eu fiz aquela análise de perfil que a gente implementou para a empresa toda. A minha análise de perfil, eu sou muito generalista em todas as áreas ali de perfil, mas na interação pessoal ali, social, tem um buraco naquela bolinha, né? Naquela mandala que forma. Então, era o que eu estava explicando para eles. Eu tenho essa barreira, eu não gosto de jogar conversa fora e muitas vezes onde o diálogo começa é ali. Papo de elevador eu não gosto. Então, essa dificuldade eu ainda tenho, né? Bateria social muito curta, né? Quando eu vou para evento, eu fico um pouco com o pessoal, depois eu tenho que ir para o quarto para descansar, ficar sozinho, né? Então, eu ainda tenho essa dificuldade. Mas quando eu comecei a entender de cultura e o quanto isso transforma as empresas através da transformação das pessoas primeiro, aí eu comecei a entender um pouco de gente. Entender. Não quer dizer que eu vou me jogar ali numa multidão para conversar. Minha esposa ontem estava falando para mim, ela se energiza conversando. E eu perco energia conversando. Olha só. Né? Então... Sou como ela. Então, minha esposa sai para jantar, tem hora que ela está conversando com a mesa do lado, né? E eu não gosto. Preciso conhecer a sua esposa. Então, não é que eu não gosto que ela fale, eu não gosto de ir lá conversar com a mesa do lado. Então, eu comecei a gostar de gente por conta da cultura, né? Empresarial. E tem uma pesquisa da Dom Cabral que fala um pouco sobre isso, né? Como que uma cultura de engajamento forte tem um desempenho financeiro significativo. Você que é uma pessoa, né, que gosta dos números de exatas, você já conseguiu tangibilizar isso, assim, nas empresas pelas quais você passou? Como que a pessoa certa no lugar certo, né, com clareza do que precisa fazer, como é que as pessoas felizes onde estão trabalhando, claras e conscientes do seu propósito, como é que isso se traduzia, né, e refletia ali no resultado? Isso é diretamente relacionado. Embora o ganho seja indireto, mas é diretamente relacionado, né? Quando a gente implementa a cultura e é claro, no primeiro momento, a gente encaixa, as pessoas se encaixam na cultura, outras não, acabam saindo, né? Muito... Rapidamente a empresa começa a tomar outro rumo, a produtividade melhora, muda, né? É claro, às vezes, por exemplo, na Vitae mesmo, a gente implementou cultura, no dia seguinte teve demissão, né? Porque tiveram ações, porque quando a gente implementa a cultura, ela começa a gritar pra gente
qual que é o caminho que a empresa quer trilhar. E aí no dia seguinte, você vê uma ação que não é por conta daquela ação que você está mandando a pessoa, você está demitindo a pessoa, é por conta daquela ação que você começa a entender qual era a trajetória que essa pessoa já vinha seguindo antes. Falando, não, esse cara sempre foi assim. Não, mas daí você começa a lembrar, né? Falando, poxa, esse cara está olhando para o outro lado, eu preciso de pessoas que estejam olhando para cá, né? Então, cultura grita muito. Então, no primeiro momento é um ajuste de pessoas, e a hora que está todo mundo no trilho, eu falo que a cultura é um guarda-reio de uma estrada, né? As pessoas podem andar em qualquer uma das faixas, mas dentro da estrada, né? Então, quando você ajusta esse alinhamento de vetores ali, de energia, todo mundo olhando para o mesmo lugar, não tem como a empresa não andar melhor. Não tem como. E falando um pouco de cultura, explica um pouco pro pessoal, primeiro, o que é cultura, porque às vezes a gente pega e entra numa empresa e acha que cultura é aquela frase bonitinha que tá na parede e tal, mas a gente sabe que muitas vezes é o que não tá sendo falado ali, como que as pessoas agem quando você não tá. E também desse processo de implementação, como que é feito isso, assim, igual você falou, às vezes é um pouco doloroso, mas como que é o processo de implementação? Eu consegui, cara, processualizar a construção de cultura empresarial, né? Então, hoje, a gente tem um caderno de atividades que a gente faz com os sócios, né? Cultura é top-down, né? Então, a gente pega os sócios e eu brinco que a gente espreme ali tudo os valores daquelas pessoas, para onde elas querem ir, para onde elas estão olhando isoladamente primeiro, e a gente percebe quantas empresas, cada sócio está olhando para um lado e eles nem sabiam. Eles não estavam se comunicando. E naquele momento ali, a hora que você vai criar a visão, né? Para onde a gente quer ir, né? A gente vê que um sócio quer perpetuar um negócio, outro quer vender, né? O outro quer virar e subir para conselho. Então, começa a alinhar todas essas opiniões, essas visões, e a decisão, a discussão para chegar na visão. E visão e missão levam um dia inteiro, só essa discussão, né? O resto é muito mais fluido, porque aí tem um processo de fato. Mas essa missão e visão, missão é propósito, né? E a missão é onde a gente quer chegar, e dali eu desdobrava o planejamento estratégico. Mas essa discussão é muito rica, né? É a melhor parte para mim, assim. O pessoal dali já sai muito satisfeito com o processo de criação de um código de cultura. Então, quando a gente termina de fazer, ver todos os valores, como vivemos, como não vivemos cada valor, como tomamos decisões de negócio, como contratamos, como demitimos, como promovemos, isso mostra para a operação uma série de regras, né? Falou, pessoal, eu falo que a cultura é um limite que a empresa põe, né? Nas nossas relações, a gente sempre coloca limites, né? Relação de amizade, de amor, relação profissional. Fala, até aqui você pode vir, daqui para cá você está ultrapassando o meu limite, eu não aceito. A cultura é a mesma coisa, é esse paralelo. Só que o que a empresa faz? Qual que é a contrapartida da empresa? Porque a gente fala um monte de coisa que o time não pode fazer. E o que ele pode e o que a gente faz por eles. E aí é o programa de desenvolvimento de líderes, são as vitórias que a gente vai... São rituais de energia que eu falo, né? Que é celebração de vitórias. Então tem uma série de rituais lá que a gente vai... É a contrapartida da empresa que deixa o clima mais leve. O pessoal fala, nossa, a cultura realmente mudou aqui. Olha que legal que está acontecendo. Em contrapartida, eu vou obedecer essas diretrizes aqui, né? Eu vou entender para onde a empresa quer ir, né? Qual que é a visão da empresa? Onde a gente quer chegar daqui 3 anos, de 3 a 5 anos, né? Então, isso é uma bíblia, né? Eu gosto de... toda a reunião de All Hands, que é uma das implementações da cultura, a gente cria, e aí começa a falar de governança também um pouco, mas a gente cria isso, reunião de All Hands, falar um pouco de cultura sempre, né? Acho importante. E tem uma definição que eu gosto, que eu ouvi e nunca mais esqueci, que a cultura ela é formada pelos piores comportamentos que você tolera, né? Isso aí. Então, assim...
E hoje em dia, né, a gente está vivendo aí numa era onde, né, o Brasil começou a falar da NR1, né, que tem a ver com a saúde mental, como é que as empresas olham para isso, que não virou uma obrigação da empresa cuidar da saúde mental de ninguém, mas ela precisa ser responsável para não ser um ofensor da saúde mental de ninguém. Então, se eu falo que respeito aqui é importante, mas eu tô vendo um gerente, um líder tratar a pessoa de uma forma desrespeitosa e eu não me posiciono, eu tô relativizando, né, o valor da cultura que está escrito em algum lugar. Então, esses rituais que você traz, né, sobre reforçar toda vez para todo mundo, em fóruns menores, sobre como é que isso é importante para nós, mas que isso também, né, se traduz em uma ação. Eu vou punir se aquilo acontecer, eu não vou tolerar quando isso acontecer. É o que vai, de fato, sustentar a cultura e passar a mensagem, né, de cima para baixo em todos os níveis. Né? No código de cultura, que quando a gente desenha, ele está claro ali, né? O que é inadmissível na empresa, tem uma série de coisas que o time sabe. O dia que ele faz, se ele fizer aquilo que é inadmissível, o que é inadmissível? Se fez, está fora, é demissão. Né? Se ele faz, ele sabe, pô, eu vou perder o emprego. Né? Então, se a gente não desenha um código, a sua empresa vira uma empresa de microculturas que se misturam e formam um caos. Exato. Porque cada um traz a sua de casa. Como que é a tua casa, como que é a tua, como que é a minha, cada um vai trazer um pouquinho da sua casa. Aí você começa a ver, cada um, até visualmente, né? Uma pessoa com a mesa tudo bagunçada, outra tem uma samambaia na mesa, outro tem sabe, começa a se perder. Eu acho que a empresa fica perdida. E é o que você falou, o que é tolerável, o que não é? O que pode fazer, o que não pode? O que é desrespeito, o que não é? Né? Então, isso tem que estar escrito. Quando está escrito, as pessoas começam a tomar um pouco mais de cuidado. É que instrumentaliza a liderança também, né? O que ela precisa fazer, né? Com clareza, né? Como é que ela se comporta diante daquilo. E uma coisa, né? Que a gente estava falando, que as empresas agora também têm uma responsabilidade um pouco maior. Porque o pai delega a educação para a escola. A escola passa a pessoa sem ela ter, né? Um mínimo ali de instrução. Às vezes a gente recebe pessoas no mercado que mal sabem ler, interpretar texto, né? E a empresa tem agora também, né? As lideranças, de fato, e é uma coisa que no Instituto a gente fala muito sobre esse papel social da liderança, né? De formar pessoas com valores. Às vezes essa pessoa não tem essa clareza, né? Do que é uma boa conduta, o que é respeito, o que é uma comunicação não agressiva, né? Porque veio de um lar onde todo mundo fala gritando ou fala, né, de uma maneira agressiva e na empresa ela precisa. Como é que você enxerga isso hoje dentro da organização também como um líder, né, num papel de modelar pessoas? Primeiro que a gente tem obrigação de formar essas lideranças. Se você não está formando liderança, você não é um líder, você só é um chefe, você só manda e aí a sua empresa vira uma máquina de moer talentos. A pessoa não floresce nunca, você não deixa. Né? Então, o nível que eu sinto mais dificuldade dentro das empresas, e não foram poucas que eu passei, é no nível tático. Né? O que as empresas têm feito? Né? Tem promovido muito rapidamente pessoas jovens que estão bem capacitadas tecnicamente, mas não têm uma bagagem de vida. Então é bem o que você falou, às vezes a gente tem que explicar o óbvio, né? O que é ética na tua casa, o que na tua, a gente não sabe como é que a pessoa vem preparada, então a gente tem que falar o que é. Né? Eu passei por uma empresa onde um ex-funcionário estava pedindo informações da empresa para um funcionário atual ali, porque ele tinha ido trabalhar num concorrente, enfim. Esse funcionário que estava conosco, atual, ele trouxe pra gente, ó, fulana tá me pedindo essas informações. Ainda bem que ela tinha esse senso de ética, né? Mas quem tava pedindo, às vezes não tem. Às vezes pediu na inocência, não sabe não sabe a gravidade. Sabe que não pode, mas não sabe a gravidade disso. Né? Então, tive que chamar os líderes táticos numa sala e explicar o que pode e o que não pode. Explicar que isso cola em você, vai te levar... a sua carreira vai ser manchada por isso. O mercado é muito pequeno. A gente acha que o mercado é grande. Pô, quantas vezes a gente está fora do país e encontra um amigo do bairro? Então, você imagina dentro de São Paulo, ou dentro do Brasil, dentro de uma área de telecom, você está sempre batendo com todo mundo. Né? Então, falar, esse cara aí, lá no passado, fez isso, isso e isso. Então, como é que é?
né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Que é empregabilidade, credibilidade, reputação, né? Exatamente, isso é para sempre. É para sempre. É assim que a gente vai ser lembrado. E aí tem também, né, um desafio que a gente percebe sobre a resignação das pessoas, né, no trabalho hoje. E às vezes elas não estão dispostas a entregar o seu melhor, estão fazendo o mínimo, né? Como é que você entende, assim, né, que o protagonismo, eu acho que isso também tem a ver com o que a gente espera, acho que como empresário, né, como líder, o que você valoriza hoje na hora de contratar pessoas para sua equipe, assim, quais valores e quais características? A gente sabe que muitas pessoas são demitidas, tem acho que um percentual de mais de 90% das pessoas são demitidas por competências que não são técnicas, Exato. comportamentais. O que você hoje olha e observa e considera importante na hora de contratar? Eu tenho hoje um diretor que está sob a minha estrutura, que ele falou, Ale, eu fico quase metade do meu dia resolvendo problema de quinta série. Então, de novo, a falta de maturidade, né, do mercado de trabalho é um problema. E eu sempre falo nas reuniões, principalmente de all-hands, que a nossa obrigação é formar, mas a gente vai formar indicando o caminho. A gente não consegue obrigá-los a seguir esse caminho. Isso é de cada um. E aí começa a nascer o protagonismo. E nem caminhar por eles, né? Muito menos, né? Então, o protagonismo começa a surgir nesse momento. Quem que tá afim? Né? Quando a gente implementa um sistema de RH, que eu gosto muito, Solids e URH, são os que eu gosto de usar, que funcionam, que eu acho que funciona para operação. A gente começa a criar uma trilha de desenvolvimento para essas pessoas, né? Então, a trilha está lá disponível, o gestor vai indicar qual a trilha que essas pessoas têm que percorrer. Quem está afim de percorrer, a gente está de olho. Quem que está querendo crescer. A gente deixa a engenharia de cargos pronta e quando a gente abre uma vaga interna, a gente quer buscar dentro da empresa. Mas quem que estudou previamente para estar pronto para outro cargo? A gente deixa claro. Você quer estar pronto? Estude agora, porque quando eu abrir a vaga, eu não vou te dar 3 meses para você se preparar. Quando eu abro a vaga, eu preciso para daqui 1 mês, 15 dias, né? Ou imediato. Ou às vezes imediato, né? Sim. Então, esteja pronto. E aí eu acho que o protagonismo começa a nascer aí, né? Sem falar no que eu incentivo muito, eu sempre fiz na minha vida, eu sempre fui braço direito, pegava o que meu chefe não gosta de fazer, que dá trabalho para ele. Eu termino o meu, vou lá e pego o dele. Então, tem gente que pode falar que sei lá, se falavam que eu era puxa-saco, mas eu nem ligava para isso, entende? Eu estava preocupado com o meu crescimento profissional e quanto mais coisa eu puxasse desse cara, eu ia estar mais próximo de fazer o que ele faz. E eu ia estar muito mais pronto de assumir o cargo dele se ele precisasse ascender ou sair da empresa. Iam perguntar para ele, quem da sua área que está pronto? Porra, quem faz tudo que eu já faço é o Alessandro. Então, eu acho que o protagonismo começa a nascer na proatividade. Vontade de aprender e sem medo de errar, né? E aí a gente está falando de um colaborador dentro da empresa. Você está ali convivendo com ele e tal. E assim, a gente sabe também que é talvez um pouco difícil separar o que é vida pessoal, o que é profissional e tal. Muitas vezes isso acaba se juntando. Acho que depois da pandemia, né? Durante a pandemia, isso se misturou demais, né? Então, assim, você acha que olhar, por exemplo, as redes sociais de um colaborador, o que ele faz fora da empresa e tal, acaba impactando em alguma decisão que você vai tomar dentro da sua empresa com esse colaborador, ou você acha que tem que deixar isso 100% separado? Não dá para separar, né? O que a pessoa faz na vida dela, como é que ela vai chegar na empresa e vai fazer diferente, né? É claro que tendo a cultura ali, ele sabe dentro daquele espaço é onde ele pode caminhar. Mas eu não costumo olhar, mas eu peço para o RH olhar sim, tá? Eu gosto de entender. Primeiro que a operação que eu gosto é a operação de mais energia. Eu falo para eles que eles não têm horário, eles têm missão, né? Principalmente o pessoal de liderança. Então, como que eu vou contratar um cara que eu quero que tenha energia se o cara ele gosta de, sei lá, contemplar a natureza e tal? Então tem muito, não tem a ver com caráter, mas tem a ver com a predisposição do cara estar no lugar certo. Um cara desse, se entrar numa operação minha, ele vai sofrer. E ele não está errado, ele só tem que procurar uma operação que seja diferente para ele.
né? Então, eu gosto. Na entrevista eu pergunto quais são os hobbies, né? O que ele gosta de fazer no tempo livre, né? Eu valorizo quem gosta. Não, ó, final de semana eu gosto de ficar com a família, assistir um filme numa boa. Ah, mas dia de semana eu gosto de treinar, eu sou ativo, eu gosto de gente ativa, né? Eu acho que esse tipo de pessoa, ele se conecta mais com a gestão que eu faço. Né? É tudo para muito rápido, assim. A operação pequena, a gente tem que levantar a bunda da cadeira. Não é uma grande organização que tem um fluxo perfeito, que vai cair um papelzinho, você vai bater um carimbo e passar pro colega. Não, cara, eu tenho que ir lá na mesa do colega pegar o papel às vezes, porque tem um cliente que está precisando daquele produto ou daquele output ali para ir para o próximo passo. Ou o cliente final ou o cliente interno. Então eu preciso de gente mais ativa. Então eu olho sim... para entender se esse cara não vai sofrer com a gente. Porque fatalmente ele vai ficar 3 meses sofrendo, aí a gente vai ter que desligar, e aí a gente vai perder mais tempo e vai perder tempo da vida do cara também. Tá? Eu acho que mais ou menos por aí. Financeiro atrelado também. Sempre, sempre. Não, e pro mal também, né? Porque se for olhar, o cara é mentiroso, né? Ele falou com você que tava num lugar, mas tava em outro. Como é que você vai confiar a liderança? Né? Como é que você vai colocar esse cara como seu braço direito, para cuidar da parte financeira? Qual é a relação de confiança de fato que você vai ter? Se ele mente, traz esposa, isso tudo não dá para separar. É caráter, né? E isso é uma coisa, né? Acho que muitas coisas são treináveis em relação à habilidade, mas vontade não dá para treinar. O que você acha? Não, vontade não. Eu acho que muitas vezes tem muita gente que desperta, começa a criar vontade diante de uma necessidade. E aí tudo certo. Agora, tem gente que nem assim, né? Então, eu preciso de gente que tenha energia, que tenha vida, que tem tesão de trabalhar, de realizar, né? Eu tô aqui só pelo dinheiro? Não, cara. O dinheiro vai ser consequência. No começo da carreira, eu acho que a gente vai muito atrás do dinheiro, né? Mas chega um momento que não pode ser só dinheiro, né? Eu acho que, claro, a gente tem as nossas necessidades básicas lá para serem cumpridas, né? Mas chega um momento que não é mais só dinheiro, eu acho. Eu acho que até aproveitando um pouco da tua trajetória, né, em conselho, né, conhecendo outras culturas, que sinais que você já percebeu, assim, dentro de uma empresa, que a empresa estava pagando um salário alto, né, um salário caro por ter uma cultura fraca? E como que você acha e quais passos você acredita que são importantes para reverter o cenário? Porque às vezes, né, ele tem ali, sei lá, um melhor vendedor, o cara é top performance em venda, mas ele tem atitudes que não conversam muito, né, com o futuro que a empresa quer e com os comportamentos. Como é que você já percebeu isso? E como conselheiro, que aí a intervenção é diferente, porque às vezes o cara é o protegido do CEO, né? O cara é o protegido da família, tem uma história de 30 anos. Você já vivenciou isso? Eu já vivenciei, como eu já fiquei numa operação, me chamaram, cara, fica aqui 6 meses para você arrumar essa operação. Então eu ficava lá o dia inteiro, todos os dias da semana. Eu não consegui resolver a operação. Por conta disso. Ó, esse cara aqui não serve. Ah, mas tá comigo há 10 anos, não sei o quê. Não consegui. Chegou uma hora que eu tive que entregar. Falei, cara, eu não consigo prosseguir dessa forma. Né? Tentei de tudo, tá? Tentei de tudo. Tentei arrumar a pessoa, fazer feedback, sentar junto. A pessoa não tinha jeito. Tentei mostrar número, não teve jeito. Então, tem caso que a gente não ganha. Tem caso que a gente não ganha. Agora, teve empresa já que, como conselheiro, a gente começou a medir as pessoas, né? Eu acho que indicador te dá um baita ponto de partida, né? Entender quem que entrega, quem que não entrega. Muitas vezes o cara que entrega muito, é o que você falou, um bom vendedor, mas que está desalinhado com a cultura, quando você tira esse cara, os outros vendedores crescem, né? Então, é um trabalho em conjunto de RH com indicador. É o lógico com o etéreo, né? Quando a gente faz esse cruzamento, e a Solids faz muito bem isso, né? Tem um 9box no sistema da Solids que nos mostra muito isso. O cara que está bem em perfil comportamental e está ruim no técnico, então a gente desenvolve o técnico. Então, com esse tipo de indicador, a gente consegue entender se a operação, para onde a gente tem que levar a operação. Esse 9box, ele mostra tipo um mapa de dispersão, assim, né? Uma bolinha, cada pessoa é uma bolinha. A sua meta como gestor
é levar o pessoal para o quadrante superior direito, que ele está bem comportamental e bem em capacidade técnica. Quando você está levando esse pessoal para lá, você está no caminho certo. Quem não está conseguindo ir, vai ficar no quadrante inferior esquerdo, né? E aí esse cara você eventualmente tem que tentar demitir. Mas voltando ao ponto do salário, tem muita gente ganhando bastante dinheiro para fazer pouco. Né? Tem muito salário inflado, o pessoal dá muito cargo à toa. A empresa tem 3 pessoas, aí um é diretor. Diretor, cara, para com isso. Bota o cara de gerente, bota o cara de supervisor. Como é que você queima um cargo de diretor assim? O pessoal não está entendendo o que é um diretor. O cara tem dois funcionários, eu sou CEO. Você não é CEO, cara. Você tem uma empresa legal, vamos crescer. Para com esse ego, entendeu? Ah, mas eu tenho que trazer o cara diretor de implantação de objetivos estratégicos. Então, o que ele faz, bicho? Vai na simplicidade, sabe? No máximo, se o cara você quer carregar com você, então dá uma participação no negócio com ele, e nós somos 2 empreendedores agora. Não tem cargo, né? Então, acontece muito isso, tá? Isso prejudica a carreira do cara que você deu o cargo de diretor. Porque depois ele vai para o mercado como diretor e ele tem que entregar muito. E ele não sabe. Fatalmente não sabe. Tem uma frase que eu gosto, né? E eu falo ela sempre também em sala de aula, que é aquilo que você não resolve, você carrega. Então, isso é um problema, né? Que a gente cria pra gente como empreendedor, quando a gente não resolve e ensina. E eu acho que tá muito forte na sua história, né? Sobre simplicidade, né? E essa humildade em aprender. Tem alguma história de inspiração de algum líder que te marcou? Se sim, o que foi, assim, que é pra você emblemático? Não, assim, em relação à simplicidade, eu acho que eu não aprendi com ninguém, não. Assim, é uma coisa minha, sabe? Então, tem uma frase minha que eu sempre falo, assim, nunca subestime a simplicidade nas operações. Eu percebi, depois que eu comecei a estudar bastante, nos grupos que eu participo de empresários e tal, o quanto o pessoal não faz o simples e tenta fazer o mirabolante. Porque é bonito falar que tá fazendo, vou separar em cohorts, não sei. Cara, calma, faz primeiro o básico. Né? Vem em que lugar que você está, da sua operação, começa a fazer um planejamento simples, entrega um pequeno planejamento, faz pequenas entregas, o pessoal vai sentindo a vontade, o gostinho de começar a vencer. Um time que não entrega nada, ele afunda. Como é que você faz esse time entregar? Diminui as entregas e faz ele entregar um pouquinho toda semana. Né? Então, essa simplicidade que eu gosto de levar adiante, de fazer todo mundo se sentir vencedor um pouquinho todo dia, né? Isso o esporte me faz, né? Você sabe, você treina também, todo dia que você faz... Qual que é a sua frase da segunda-feira? Como que é? Quem falha na segunda tem uma semana bosta. É isso, é a frase do Luiz. Gostei dessa. Então, não é uma vitória o dia que você não falha na segunda? Sim. Isso é o ponto que a gente tem que chegar nas operações, sabe? Todo dia uma pequena entrega ou toda semana uma pequena entrega. O dia que eu saio do trabalho e eu não fiz uma entrega, eu me sinto mal, tá? Mas eu entendo que nem todo dia eu vou fazer uma entrega. As minhas entregas são um pouco, levar a operação toda, CEO, né? Mas toda semana eu faço uma entrega, eu resolvo um problema grande. Eu tenho outro lema que eu boto nas operações que é: todo problema que aconteceu pela última vez. Então, a gente tem uma reunião operacional toda terça-feira. Qual que é o problema da vez para a gente matar? E aí todo mundo vai para resolver aquilo, sabe? Então, as reuniões operacionais, quando eu entro na operação, começa com 1 hora e meia, e depois agora a reunião é 20 minutos, porque tem menos problema. Então, é só um update de tudo que está acontecendo, tal, legal, vamos trabalhar, né? Então, voltando à sua pergunta, eu não acho que eu aprendi com algum chefe meu, tá? Talvez eu tenha aprendido com algum chefe que era uma decepção e eu comecei a me sobressair dessa forma, mas daí eu não posso citar nomes, mas eu tenho. Por favor. Acho que pensando na figura do líder, né, como aquele que inspira, né, como um acelerador do progresso do outro, tem alguma história marcante, assim, de um liderado seu ou de alguém da equipe que você conseguiu ver o progresso, assim, e que você, olha e fala, que orgulho, né, que dá. Toda operação eu tenho um ou mais de um cara desses que se desenvolvem muito quando eu começo a ouvi-los. É mágico quando você começa a ouvir o cara e sentar numa sala e falar, aqui é um ambiente seguro. Você tira o crachá, né, e a pessoa se abre ali, você consegue orientar. Reunião one-on-one funciona muito para isso, né? Eu faço sempre.
Mas não só sobre isso, eu gosto de pegar o pessoal mais jovem para conversar, né? Eu tenho ficado bem fascinado com isso. E como essa molecada dá resultado quando você pega um que tá afim, né? Então, esses dias eu estava num evento do G4 e uma empresária do ramo de OPME falou para mim, eu entrevistei esses dias, um garoto que falou muito bem de você. Você demitiu ele. Olha. E ele falou que você fez um elogio lá, foi o cara que, sei lá, não lembro, enfim, não é esse o ponto, mas o ponto é como esse cara, ele me viu como uma referência, mesmo promovendo ele para o mercado de trabalho, sabe? Então eu fiquei muito feliz com isso, eu sei quem é. E tem outro rapaz que cuida da minha rede social hoje, o William. Ele falou, pô, cara, depois que eu comecei a trabalhar com você, então ele vê os conteúdos que eu gravo, né? Estamos gravando junto. Ele começou a aplicar no negócio dele, ele tá com, aumentou o número de clientes, assim, bastante. Então, esse tipo de papo que eu tenho, sem compromisso, sem interesse, verdadeiro, tem mudado a vida das pessoas, sabe? Hoje, na operação onde eu tô, o Léo, um garoto que trabalha lá, primeiro dia que eu fui trabalhar, primeira semana, não foi primeiro dia, eu tive que chamá-lo porque ele teve uma postura que não estava legal com uma pessoa do time dele. E ele falou, pô, Ale, eu não queria ter te conhecido nessa situação, né? Falei, não, cara, tá tudo certo. Ó, só faz assim, assado e tal. O cara deslanchou pra caramba, a área dele cresceu dentro da empresa, eu nunca mais precisei chamar ele pra nada, a não ser pra elogiar, né? Então, esse tipo de conversa, eu deixo a minha sala sempre aberta. Nesse café que eu fiz com todo mundo, falei, fiquem sempre à vontade. E quem se desafia de ir falar comigo, já é o protagonismo, né? Já são as pessoas que... quebra uma barreira ali, quebra uma barreira, tem coragem, né? Você vê, a gente vai fazer uma viagem pela empresa para os Estados Unidos, eu acho que em janeiro. Cara, esse Léo, ele marcou uma reunião com o presidente mundial da Fiat. Que legal. Um garoto. Uau. Eu, na idade dele, eu teria medo Sim. de fazer isso. Ele foi lá e fez. Ele me mandou uma apresentação, falou, essas são as pessoas que eu vou falar, tal. E esse aqui é o cara da Fiat. Cara, maluquice, assim, numa idade daquela. Deve ter uns 25. Olha só. Né? Então, esse cara vai ser gigante. Né? Tomara que ele não ouça, senão ele vai ficar... E assim, né, vamos pensar... O canivete suíço, ele tem ali um monte de função e funcionalidade, assim. Pensando num líder, quais ferramentas ou quais elementos, características, acho que você, do lógico ali, talvez tangibilize, né, e seja mais pragmático em trazer. Mas quais são habilidades que não pode faltar hoje na liderança que você entende, né? Você falou principalmente aí, acho que na liderança tática, que é um pouco do público também, né, que a gente alcança aqui com o Instituto. Bom, o que não pode faltar é um olhar para a simplicidade, né? Eu pego, às vezes, um time que... eu quero fazer uma apresentação estratégica. Não, cara, faz uma apresentação simples, coloca uma planilha lá, explica cada número e tá tudo certo. Eu acho que simplicidade, a gente ganha muito tempo, ganha produtividade, ganha experiência, porque a gente não consegue explicar o complexo sem antes explicar o simples. Então, isso é muito bom. Então, simplicidade é importante. Proatividade, né? E, cara, e saber engolir sapo, saber conversar com as pessoas. Nessa operação que eu tô, na Vitae, qual faço parte, eu dei o livro para todos que quiseram, né, um livro, e nós implementamos o Clube do Livro, o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Isso muda a forma da gente se relacionar. Total. Totalmente. Isso foi um divisor de águas na minha vida depois de adulto. Você imagina essa garotada tendo essa ferramenta agora. Então, assim, não dá para parar de estudar, não dá, mas eu já me formei na faculdade. Cara, você tem nada, não é nada isso. Isso é básico. Agora você vai fazer cursinho complementar, uma pós-graduação, eventualmente, mas procurem formações que tragam uma ferramenta para aplicar na prática rapidamente. Né? Eu acho que isso corta muito caminho. Eu fiz outras formações que a gente faz no passado, eu fiz pós-graduação e tal, é muito amplo, né? Eles precisam ser amplos, né? Eles têm que dar um leque para a gente de opções.
Mas dentro, por exemplo, inteligência artificial, eu vou estudar os fundamentos? Não, cara, eu quero aprender a fazer uma ferramenta para aplicar aqui na minha área comercial. No seu dia a dia. No meu dia a dia, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Mas o principal, eu acho que é a simplicidade. Faz no simples e faça pequenas entregas sempre. Faça com que as pessoas percebam seu valor quase que todo dia. Né? Eu acho que isso é importante. Você falou uma coisa muito interessante. Ontem eu estava fechando uma turma de executivos e eu falei exatamente isso. Se tem uma coisa que o líder nunca pode fazer é se acomodar e achar que tudo que ele sabe é suficiente para o próximo nível, né? E inclusive para a próxima geração, porque vai mudando a geração dentro das empresas e requer da gente, né? Uma adaptabilidade, agilidade em mudar, agilidade em entender como é que essas pessoas elas funcionam, né? Porque a gente estava falando no início, né? Não tem receita de bolo para liderar ninguém. Existem estratégias, metodologias, ferramentas, mas o que vai fazer de fato a diferença é você conhecer a tua equipe, né? Sim. Tanto que no planejamento, quando eu chego numa empresa, eu não tenho uma ideia pronta. Eu tenho uma fagulha. Eu acho que ali eu começo a entender onde eu tô para entender qual ferramenta que eu vou buscar aqui para usar. Né? Então, hoje a CEO da empresa é mulher. Se ela falar para mim, o que você vai fazer daqui a um mês aqui na empresa? Eu não sei. Eu sei o que eu estou fazendo agora e, claro, tem um planejamento de futuro. Então, assim, dentro do planejamento eu sei, mas ele vai conforme a gente vai evoluindo, ele vai mudando. Né? Então, às vezes surgiu um buraquinho ali na operação que eu tenho que resolver, agora surgiu aqui uma oportunidade de um caixa diferente, eu tenho que ir lá investir naquilo. Então, as coisas vão acontecendo conforme a gente vai andando, né? Eu tenho sim uma receitinha de bolo, que quando eu entro na operação, eu faço melhor comunicação, cultura, plano de 100 dias e depois planejamento estratégico. Isso é um mapa macro, mas dentro disso é uma complexidade enorme, né? Então, você fala... esse projeto de 100 dias, plano de 100 dias, ele dura 100 dias? Às vezes dura 50, às vezes dura 120. Né? Depende da operação que eu vou pegar, né? Essa operação que eu tô, o pessoal é muito bom. Então eu fiz em 3 meses coisas que eu não faço em 1 ano numa empresa. Andou muito rápido. Mas tem empresa que não, ainda falta muita estrutura. E aí eu levo muito mais tempo. Então é totalmente dinâmico, né? Sim, e só trazendo um ponto anterior à fala que você fez agora, sobre essa questão do líder, né? Liderar pelo exemplo. Então, não tem como você querer cobrar alguém de fazer alguma coisa que você não faz. Então, como que você vê isso e como que você incentiva? Assim, a gente sabe do exemplo que acorda cedo, treina, faz umas coisas... Mas como que você incentiva as outras pessoas a fazerem isso e também liderarem pelo exemplo? Cara, eu acho que o melhor incentivo de fato é o exemplo, né? Por exemplo, eu sou diretor, não tenho horário para chegar e nem para sair, certo? Mas eu chego todo dia no horário, né? Eventualmente antes, né? Mas no horário eu chego todo dia. Né? Então, quando eu não chego, até hoje, eu aviso a CEO. Por exemplo, hoje é um dia que eu não vou chegar, ela sabe que eu tô aqui. Né? É respeito numa linha numa linha de comando, né? Quando eu estava no provedor, tinha um rompimento de madrugada de fibra ótica, eventualmente eu estava lá. E quando apertava muito, eu ia para lá, pedia pizza, ficava servindo os meus funcionários. Eu não sabia fazer o que eles estavam fazendo, mas eu estava com eles servindo os caras. Então, esse tipo de exemplo, para mim, sempre foi natural. Eu não vejo outra forma de você liderar, de ganhar o respeito, senão você pode liderar pelo medo, né? Mas ganhar o respeito das pessoas de outra forma, a não ser estando com elas no fronte de batalha, né? Na trincheira. Né? Eu vejo muita empresa como uma zona de guerra ali, né? Então a gente vai para o mercado, é uma zona de guerra, né? Então eu tô lá na trincheira com os caras. Operacionalmente, todo dia, não. Mas, eventualmente, que nem sexta-feira a gente teve um problema lá na empresa, tive que parar todo mundo, tática de guerrilha. Para todo mundo, vamos fazer isso aqui, que é importantíssimo acontecer. Nossa, eu saí de lá super feliz e realizado na sexta. Sabe, o pessoal tudo, nossa, que dia pesado. Para mim, aquilo foi uma delícia. Porque eu consegui reunir o time, todo mundo me abraçou e a gente foi junto para resolver. E depois você sai muito mais integrado. Você sai muito mais
colega, muito mais, sabe? Muda a dinâmica. relação. Porque eu sentei com os caras ali para fazer, né? Chamei na minha sala, vamos fazer aqui junto, o que vocês acham, tal? Participaram da solução do problema. Então isso traz muita proximidade. E é uma proximidade que não faz perder o respeito, é diferente. O pessoal não confunde. Uhum. Mesmo porque eu também não deixo. Mas quando é nesse tipo de tática de guerrilha, o pessoal não confunde a liderança. Não vira amiguinho assim de Misturar as não coisas, mistura, não né? mistura. É muito legal. E isso tem muito a ver com a evolução da liderança ao longo dos anos, né? Que na minha época de estágio era o comando e controle. A gente não tinha muita opção de perguntar por que a gente tinha que fazer. Você vai fazer porque é assim e pronto. Depois a gente evolui para uma liderança de colaboração, né? Onde o líder colabora. E é exatamente o momento que a gente está agora. Eu acho que caminha para o futuro. É a liderança que inspira, né? E que, de alguma forma, pelo exemplo, ela gera, né? O input para o outro Sim. atuar, né, corresponder, isso faz toda a diferença. E eu acho que pensando um pouco, né, nessa evolução da liderança, a gente falou um pouco sobre erros, acertos, e você trouxe com bastante simplicidade, né, a tua história, né, os aprendizados que você teve ali lá no início. Agora, de bastidor, assim, qual foi o pior feedback que você já recebeu? E como que... Porque tem uns que são marcos, né? E que aí eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de ser chamada a atenção pela mesma coisa. Então, eu fico com aquilo, nunca mais eu vou errar aquilo. Então, qual foi o pior feedback e como que ele te ajuda hoje a não cometer esses erros mais? Cara, eu tive um chefe quando eu tive meu primeiro emprego, que ele me deu um tapa uma vez. Acho que foi o pior feedback. Literal? Literal, na minha Meu cabeça. Deus. Mas assim, foi super de brincadeira e eu tinha feito uma coisa errada e eu não esqueço, até hoje virou piada na minha vida, mas feedbacks ruins, eu já tive feedback que me falou que a forma como eu estava expressando minhas ideias ali, estava, de certa forma, segurando o desenvolvimento daquela pessoa, sabe? Então eu tomei, e aí foi bom, porque eu percebi, e é o jeito que eu me expresso mesmo, mas para ela não estava batendo bem, sabe? Então eu acho que foi o pior, assim, foi uma coisa que eu falei, pô, que mancada, né? Só eu falar um pouquinho diferente aqui, enfim, corrigir e deu tudo certo. Nunca tive algum feedback muito pesado, assim, porque na época que eu era funcionário também não tinha essa cultura de feedback, né? Sim. Era como que é comando e controle. Comando e controle, né? Então a gente não tinha muito, né, assim, de dar feedback nem receber, né? Mas essa parte de comando e controle que você falou, até queria só voltar um passo, que eu ainda uso muito um misto entre os dois, sabe? Uhum. Porque, eventualmente, a gente tem que usar o comando e controle. Sim. Né? É muito comum, por exemplo, quando entra um CEO numa empresa que não tem ainda, geralmente a CEO atua na operação toda. Quando a empresa cresce, ela precisa colocar alguém no meio para organizar a operação e ela conseguir ir para outras áreas e fazer a empresa crescer, ir para mercado, essa coisa toda. E é muito comum no começo as pessoas bypassarem o CEO, Sim. porque estão acostumados a falar direto com a CEO e outra, elas não querem perder aquele contato. Fala, pô, a CEO agora está distante de mim, tem um cara novo aí no meio, quem que é esse cara? Né? Então, eu vou ali no exemplo, como que eu faço com o exemplo deles? Falo, ó, toda vez que eu for falar com o seu funcionário, eu peço licença para você. Eu não falo direto com ele. E aí, esse é o meu exemplo. Sim. Quando não funciona, aí é comando e controle. Sim. Falo, cara... tanto que há umas semanas atrás eu tive que fechar meu time na sala de reunião e falar e usar comando e controle, né? Falei, cara, está acontecendo muito de levar a informação direto para a CEO e tal, eu não quero que vocês diminuam, eu quero que vocês parem, porque eu estou aqui para isso, é um desrespeito ao meu trabalho e tal. Conversei com todo mundo numa boa, não apontei ninguém, né? Porque era uma coisa meio generalizada, passei o recado, saí da sala, tá tudo bem. Tratei todo mundo igual, eles também me trataram da mesma forma, entenderam, porque eu também não coloquei de uma forma escrota. Falei, gente, eu tô aqui para resolver, se vocês passam para lá, tem que dar uma volta, acaba chegando em mim e tal. Eu expliquei o porquê, mas eu fui firme, sem ser mal educado, mas fui firme. É isso aí. Aí é comando e controle. Né? Então, a gente vai medindo. Chegou num ponto que precisa,
Tem que usar. O líder tem que saber ler o que que a equipe precisa, né? E como é que ele vai conduzir. Que essa é a inteligência da liderança, né? Saber dosar, ser intencional. E não tem jeito. A empresa, as pessoas misturam um pouco, né? A organização, eu acho que corporativa é onde tem mais limite. E é onde isso é mais valorizado também. Porque se a gente não é democracia, né? Não tem jeito de ser, porque senão vira bagunça. Tem algumas... no passado surgiram alguns comércios aqui em São Paulo que era tipo, que é um coletivo, não tem chefe, todos fecharam, né? Tinha hamburgueria, em Moema e tal. Fecha, porque não tem linha de comando. É um coletivo, quem que vai fazer um hambúrguer? Quem se sentir bem. Não, para. Não vai rolar, né? Hoje eu tô mal, não vou fazer hambúrguer. Pô, tem que fazer hambúrguer, né? Então, essa é a vida do adulto, né? Não podemos ser eternas crianças. Verdade. É aquele abrir mão de prazeres pequenos, né? Pra gente conseguir ali lá na frente. Faço isso todo dia. Não é? Tava contando pra vocês que eu não tenho mais carro, né? Tô andando só de Uber. Isso eu tô abrindo mão de um prazer. Sim. Né? Em prol de, primeiro, da minha saúde mental, né? Que andar em São Paulo não tá fácil. Em prol do meu bolso, né? Da minha família, né? Gasto menos com carro, seguro. O que eu gasto de Uber é mais ou menos o que eu tomava de multa por mês, né? Que é impossível não tomar multa em São Paulo. Então, todo dia a gente... toda escolha é uma renúncia, né? Então, todo dia a gente faz escolhas e renuncia a alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem vivido uma cultura de muito imediatismo, né? E isso entrou muito forte no mercado de trabalho, assim, das pessoas entrarem com, sei lá, 3 semanas, 5 meses, já querem o próximo nível, né? Querem aumento, querem... E isso tá totalmente desconectado com a realidade. Precisa de casca, de envergadura, né? Para você conseguir, porque o mérito é isso, você merecer e não você reivindicar. Eu acredito muito no conceito de autoridade, que é assim, a autoridade te é entregue, você não compra ela, né? Ela é conquistada por aquilo que as pessoas olham pra você e entendem, poxa, eu te admiro, você, né? Então tem aí um certo desafio. Como é que você lida hoje com esse imediatismo na tua gestão? Eu tô criando agora pro ano que vem uma forma dessas pessoas terem promoções menores num período de tempo menor. Então, nas empresas tem lá, sei lá, vamos falar de SDR Júnior, Pleno e Sênior. Né? Você pode criar SDR Júnior 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pleno 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí você consegue colocar alguns gatilhos, metas, que essa pessoa vai tendo essa sensação verdadeira de que ela está crescendo ali, ganha sempre um pouquinho a mais, porque tem uma entrega maior. Né? Então, existem mecanismos, né, de remuneração, de incentivos que a gente pode dar essa sensação para o pessoal e consegue ir formando. Mas tem que ter sempre ali ou RH ou um líder falando que a vida não é essa. Né? A gente conseguiu aqui na área comercial, que é mais factível de fazer, mas a vida não é essa. A vida é criar casca, é criar vivência, e aí a gente consegue reter essas pessoas um pouco mais de tempo e deixá-las mais calmas um pouco, né? Porque, de fato, as empresas têm promovido muito gente, como eu falei no começo, muito gente nova por conta dessa, eu tenho que agradar. Não tem que agradar, cara. Tem que fazer o que é melhor para a empresa. Eu acho que junto com a promoção dessas pessoas, as empresas têm olhado cada vez mais. Tem um dado que fala que 65% das pessoas que ocupam cargo de liderança não foram treinadas para ser, elas foram formadas no meio do caminho. Então, isso é muito comum aqui no Brasil. Eu virei líder, e agora? Né? Então, acho que os programas que ajudam a sustentar, né, essa estratégia, a educar, condicionar, instrumentalizar a liderança, para que eles façam isso, né, com ferramenta, com instrução, né, com abordagem adequada, né, respeitando as diferenças, respeitando as pessoas, isso faz diferença, né? Muito. É aquilo que a gente estava falando no começo, de falar o básico, né? Eu tenho criei uma trilha de desenvolvimento para esses líderes táticos, que ensina eles a se comunicarem, o que fazer com aquele poderzinho que eles têm, porque do nada é um cara operacional que ganhou um poderzinho. Se a gente não falar o básico, que é básico pra gente, pra eles é novo, ele pode virar um escrotinho, sabe? Assim, um cara, sabe? O ego começar a falar mais alto. Então, essa trilha eu tenho aplicado em todas as empresas que eu passo. E você vê, a gente fala o básico, né? Da pessoa estar se comunicando, olhando no olho, né? Uma escutativa e tal. O cara fala, putz, é novo pra ele, sabe?
Então, é aquela coisa da teoria da escada, né? A gente está num degrau, tem muito que aprender com gente que está em cima, e o nosso básico a gente ensina para quem está embaixo. Então, o que é básico para a gente? Será? Para esse pessoal eles nunca ouviram. Né? Então, eu falo básico e para mim até às vezes repetitivo, sabe? Mas é básico para mim, mas os caras eles têm que beber dessa água. E sabe o básico que eu falo e repito toda vez que eu tô em sala com liderança? Se você virou líder, você tem que sair do grupo do WhatsApp que fala mal da empresa. Sim. Porque falei isso ontem, né? pro rapaz, né? Você tá em cima de um muro, de um lado tá os seus coleguinhas, do outro lado tá a empresa. Conforme você vai crescendo, você vai cada vez mais pendendo pro outro lado. Você tem que ter maturidade. Não dá, porque era um rapaz que ficava... Muito chamava os colegas e ia na cozinha conversar baixinho. Eu falei, cara, para com isso, é infantil. Isso é coisa de grupinho da rua lá onde você mora, entendeu? Você quer conversar com o seu time? Vai na sala de reunião e conversa. Não fica com esse papinho, aí chega alguém, para de falar. Coisa feia, né? Então, olha como é básico. Básico. Mas ele falou, pô, é verdade, eu não sabia, sabe? Então, às vezes a pessoa faz uma coisa que não é bem visto, não tem nem noção. Ele tem um sentimento que pode não ser, sei lá, mas não tem noção. Você tem que falar. Fala, cara, isso não é legal para um líder ficar fazendo esse papinho, entendeu? Ficar protegendo. Vai ter uma viagem aí para os líderes fazerem, para visitar um cliente internacional. Ah, eu quero levar fulana, porque você vê que é a pessoa que tem afinidade. Fala, não, cara, quem vai é esse cara aqui. É ele que tem que ir. Ah, aí torce o nariz. Cara, para com isso. Bom, acho que caminhando aqui para o final, né? Já estamos encerrando aqui. Já quero, né, de antemão te agradecer de novo, Ale. Mas assim, imagina que seus filhos amanhã vão estar aí assistindo esse podcast. E que tipo de mensagem você pode trazer para a gente, que é... Não sou mais jovem, já tenho 37, mas para os jovens, né, que estão aí, né, buscando essa cadeira de liderar, para a nossa audiência, né, e que é um valor para você, que você ensina dentro da sua casa. Por isso que eu trouxe isso, né, dos teus filhos, assim. Que tipo de mensagem você pode deixar para a gente refletir sobre liderar, sobre essa responsabilidade e esse papel. E também, acho que para complementar, como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que você já interagiu? Tá. Eu falo muito para os meus filhos. Eu vim da periferia e eu sei o quanto as amizades podem te levar para o lugar errado. Eu quase, né, fui, né? É porque eu tinha muito amigo que fez coisa errada, me chamavam para fazer coisa errada, né? Eu tinha amigo que ia no bairro vizinho roubar bicicleta, né? Então, molequinho. Né? Então, eu falo sempre para os meus filhos, cuidado com as amizades que você anda. Entre num grupo que você aprenda com eles, né? Porque a molecada, às vezes, ele quer ser protagonista num grupo. E aí, para ser aceito, começa a fazer coisa errada e ele quer ser o melhor daquele grupo. Cara, mas você está sendo o melhor no meio de um monte de porcaria. Que não faz o menor sentido, cara. Seja o pior num grupo de pessoas que estão mais elevadas, né? Que pensam no futuro, gostam de estudar. Então, eu falo para eles, cuidado com as companhias e sempre estude. Esses são os pontos. Com essas duas ferramentas, a vida, outra coisa que eu falo, o avião que vai para a China e que vai, sei lá, para os Estados Unidos, ele decola do mesmo aeroporto. Ele só faz o nariz ali um pouquinho para o lado no começo da viagem e vai para um lugar totalmente diferente. Então, muito mais para o mais novo agora, para o Arthur de 12, eu falo para ele, cara, você é o aviãozinho. Se você toma uma ação errada agora, no começo da sua vida, pode te levar para um lugar no final muito ruim ou muito bom, se você tomar uma ação boa. Então, cuidado com as suas pequenas decisões, né, do seu dia a dia, qual a profissão você vai escolher. Às vezes, o primeiro emprego pode ser uma armadilha. O cara, arrumei um primeiro emprego aqui nesse lugar. Aí começa, gostei, começa a estudar aquilo, é um negócio que não vai para frente e quer ficar naquilo ali. Então tem que tomar cuidado com o primeiro emprego também, né? Eu sou a favor, é até esquisito, mas eu sou a favor da pessoa, quando é mais nova, experimentar alguns empregos. Não precisa na primeira empresa seguir carreira, a não ser que você entrou no Google, né? Mas caso não,
cara, experimente algumas empresas, pra você saber o que você quer, saber qual área que você vai começar a estudar, né, se profissionalizar. Então eu acho que companhia, estudo, e aí a vida vai te levar para um lugar melhor, fatalmente, se você tiver boas companhias e estiver estudando. Aí a vida te leva, aí sim. Legal. A gente acha, né, que a vida leva, mas é você que tá levando, você tá no controle, Foram né? as suas decisões que pavimentaram, Entendeu? né? É. Sim. Acho que, né, fechando sobre o tema que a gente iniciou, sobre o salário da alma, né, que ele tá explícito, né, e apresentado no propósito, né, em como que a empresa mostra o significado para a pessoa. Isso tem a ver com como que ela reconhece e valoriza, né, os seus talentos e como que ela entrega autonomia para as pessoas também se desenvolverem, né, assim como o Instituto, né, que traz, né, esses valores tão fortes para a gente em todo o ciclo de formação. Eu falo que eu sou uma pessoa antes e depois do Instituto. Eu entrei em 2020 e eu acho que a melhor definição é a minha vida nunca mais foi a mesma. Isso me ajudou, inclusive, na decisão de empreender, na formação da minha filha, né, na educação e valores que a gente comunga dentro de casa. Então, isso é muito importante. Quero agradecer novamente os nossos patrocinadores e te pedir, Ale, para encerrar aí com agradecimentos e com considerações finais, né? Legal. Acho que a gente pode terminar assim. Tá bom. Só um ponto que eu esqueci de falar a respeito de legado, né? Eu acho que os meus filhos são o meu legado. Os meus filhos são a minha imagem, assim. Eu acho que eles são um reflexo do que eu pude entregar para a sociedade, para eles, né? Então, meus filhos são um pedacinho do que eu fui, do que eu sou, né? Então, acho que o meu legado são esses caras, são os meus dois filhos. Arthur e Lucas. Lucas tem 26 e o Arthur tem fazendo 13 esse mês, ele faz 13. Mandar pro Lucas participar do IFL, tem a nossa carinha. Ele já tá na idade, idade. E, bom, agradecer vocês pelo convite, né? Eu conheço o IFL há algum tempo já, o Luiz sempre me colocando presente aí junto dos eventos, quando tem, né? Quando eu posso, eu vou. Né? Então, agradecer a todos vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo aí de formação de jovens é importantíssimo, né? Eu acho que a gente carece muito desse tipo de formação. Quando eu tô lá no meio de vocês, eu vejo um bando de jovens lá muito, sabe, umas carinhas boas, o pessoal um papo bom, né? Eu falo que é onde eu gostaria que meu filho tivesse inserido. Eu acho que é um ambiente que eu ficaria bem tranquilo. Tá? Obrigado pelo convite. Maravilha, então falar com ele para fazer o processo seletivo. É isso aí. Quem estiver ouvindo, seguir no Instagram, que por lá a gente anuncia o nosso processo seletivo. Isso aí, eu queria passar meu Instagram também, quem estiver ouvindo. Como é que a gente te encontra? É @Arazevede, AR Azevedo, sem o O no final, fica Arazevede. Boa. Tá bom? Então sigam lá, pessoal. Obrigado, Ale. Obrigada, Ale. Foi um prazer. Obrigada aí por todo o aprendizado que a gente conseguiu aí obter contigo. Foi uma troca. Obrigado mesmo. Até logo, pessoal. Obrigada.